Olá, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Vamos então fazer uma pequena leitura do Evangelho e depois a prece antes de começar as nossas reflexões. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então aproximou-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Justamente a nossa reflexão de hoje, meus amigos, é sobre perdão. Aproveitamos a leitura, de início para irmos nos ambientando com a temática. Jesus, como sabemos, ele falava por parábolas, que são histórias com fundo moral. E foi a maneira que ele encontrou justamente de transmitindo, através de geração em geração, os seus ensinamentos. E muitos deles foram feitos assim. E nós sabemos também que eles foram interpretados de acordo com as épocas da humanidade, com o amadurecimento moral e intelectual da criatura humana. Mas teve alguns ensinamentos que ele deixou muito claro. E o perdão das ofensas justamente foi um deles. Perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai os vossos inimigos. Na oração dominical, ele também colocou a questão do perdão, nos deixando claro. E conhecedor profundo da alma humana, Jesus já sabia que já desde aquela época nós tínhamos condições de perdoar. E também buscando a questão do perdão, não com a intenção, muitas vezes, que imaginamos, que é de aliviar o delito que o outro cometeu, mas é apaziguar o nosso coração. Porque, com certeza, quando somos ofendidos, ficamos magoados, ficamos ressentidos, muitas vezes até esperamos o momento de nos vingarmos, de darmos o troco para aquele que nos ofendeu. Mas Jesus nos trouxe a proposta do perdão para o alívio de nosso coração. E até tendo a pretensão de citar a frase que o perdão é o caminho para a felicidade. Porque jamais estaremos bem, estaremos felizes, sabendo que temos aquele ressentimento, aqueles sentimentos não muito bons em nossos corações. Porque muitas vezes, quando é um vizinho, um amigo, nós vamos de encontro a ele, caminhando pela rua, atravessamos a rua para não cruzar. Ou se é um familiar, muitas vezes tem uma festa de aniversário, a gente pergunta se ele estará lá. Aí então não vamos, porque não queremos encontrar, porque não queremos lembrar aquele ato, aquela lembrança, daquele momento que ele nos magoou, que ele nos ofendeu. Mas é importante nos libertarmos, ou transformarmos esses sentimentos que muitas vezes nos entravam a nossa paz, a nossa tranquilidade. Shakespeare, esse grande dramaturgo inglês, disse certa vez que o ódio ou a mágoa são venenos que nós tomamos para o outro morrer. E realmente,
Muitas vezes o outro nem se deu conta, ou esqueceu que nos ofendeu, não estava bem naquele momento, e nós ficamos buscando. E fica, né, meus amigos? Sabemos. Muitas vezes passa-se tempo e ficamos com aquele ressentimento trabalhando em nós. O importante não é escondermos, é trabalharmos para que ele, então, o que nós nos libertemos dele. Muitas vezes é fazendo bem àquela própria pessoa que nos magoou. E aí nós vamos nos aliviar. Nos conta Chico Xavier, que uma história que talvez todos, ou alguns de vocês já conheçam. O Chico gostava muito dos animais domésticos, principalmente dos cachorros, né? Ele tinha um cachorro, estava doente. E a sua vizinha do lado percebia que Chico comprava as medicações, o animalzinho não melhorava, e também sabia que Chico tinha uma condição financeira muito difícil, sustentava muitos irmãos com o seu trabalho. E ela achou que, fazendo uma caridade, foi lá e deu veneno a ele, ao cãozinho, que veio, então, a óbito. E Chico ficou sabendo, porque a gente sabe, né, que muitas vezes as notícias ruins vêm ligeiro e as pessoas ficam espalhando, né, fazem questão de nos contar muitas vezes as coisas negativas que acontecem. E Chico, então, ficou muito magoado, como era natural, ficou com aquela sua vizinha. E ele, então, sabia que esse sentimento não era bom para ele, que não era certo isso, como cristão espírita. Ele, então, consultando Emmanuel, como sempre, o ajudando, Chico, faça o seguinte: descubra o que essa pessoa, essa irmã, precisa mais e tente ajudá-la nisso. Chico, então, pesquisou com os amigos, com os mais próximos dela, que ela precisava de uma máquina de costura, que a dela era muito antiga e ela tinha essa tarefa, né? Ela tinha isso como meio de sustento dos seus familiares. Chico, então, que não tinha muito, mas tinha muitos amigos, isso é muito importante também, né? Quando nós temos muitos amigos, ele então conseguiu, com a ajuda, comprar a máquina. Chegou lá e entregou para essa sua vizinha. E ela veio então e abraçou, com muita gratidão, um sentimento verdadeiro de gratidão por ele. E narra Chico que aquela mágoa, aquele ressentimento, passou na hora. Então, mais uma vez, a dica de fazer o bem sempre faz bem. Simão Pedro, lembrando, né, dessa história, ou melhor, da passagem evangélica, onde ele traz os 7 vezes 7, perguntando ao mestre, aproveitando aqui também, contando mais uma história de Chico, que fala justamente sobre a questão do perdão, quando ele estava em preparação das suas atividades, na casa espírita, na casa da Centro Espírita da Prece. Veio então uma companheira conversar com ele: Chico, eu creio ter me quitado do ensino evangélico do perdão das ofensas. E Chico, a princípio, não entendeu, perguntou a ela: como assim? Diz: não, eu já perdoei meu esposo 490 vezes. Fazendo o cálculo, 70 vezes 7 vezes, são 490. E Chico, naquele momento, não sabia o que dizer. Emmanuel, mais uma vez, se aproxima e diz: Chico, diga a ela que é 490 vezes a cada tipo de ofensa. Então, nos deixa o ensinamento que o perdão é diário, que o perdão é constante. E principalmente na família, aquele que nós convivemos diariamente, que nós temos mais facilidade muitas vezes de ficarmos suscetíveis, de não aceitar uma colocação, uma atitude. Então devemos perdoar todos os dias. E um exercício bastante importante, sabemos, nesses dias de hoje, de quarentena, de isolamento social, de nós perdoarmos a companheira ou companheira e aqueles que vivem conosco, entendendo que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas fraquezas, cada um tem o jeito de enxergar, de ver a vida, cada um tem a sua verdade. Como nos diz Emmanuel, a verdade é um grande espelho que se quebrou em milhões de pedaços e cada um ficou com um pedacinho. Então cada um tem uma verdade, cada um tem um entendimento
sobre as coisas. Isso a gente tem que procurar entender, enxergar, até para poder conviver, viver e conviver em paz, principalmente dentro da família. Mas Paulo também nos fala no capítulo 10 da questão dos tipos de perdão. Ele fala do perdão com os lábios, que é aquele que diz assim, te perdoo, mas nunca mais me aparece na frente. E tem aquele outro, né, que justamente não expõe o outro, né, a falta que cometeu, e que também procura chamar em separado, como recomenda Jesus. Conversa em separado, né, e ajuda, sempre quando aquele irmão precisar. Aí realmente é o perdão que o Evangelho nos recomenda. Também nos fala esse capítulo da reconciliação com os adversários. Nós sabemos hoje que o processo obsessivo é uma grande pandemia e com certeza muito maior do que essa que nós estamos vivenciando agora. O processo obsessivo, ele é silencioso. Não enxergamos aqueles que estão nos prejudicando, que é o nosso desafeto do passado. É alguém que nós traímos, é alguém que nós prejudicamos em uma situação comercial, ou até, talvez até tenhamos tirado a vida naquela existência. E, com o sentimento de culpa que trazemos em todos nós, muitas vezes pelo fato de ter cometido o erro, depois nos damos conta, nós então ficamos vinculados àquele espírito que acaba depois nos perseguindo e buscando a vingança, buscando a revanche, com a ideia de ser uma justiça, de reparar o mal que foi feito. Então, nós temos realmente hoje as depressões, as ansiedades, muitas doenças chamadas doenças da alma, estão vinculadas ao processo obsessivo. Então, por isso que nos recomenda Jesus, reconciliai-vos com os vossos inimigos. Muitas vezes ofendemos alguém, ou até mesmo de uma forma impensada, porque nós somos imperfeitos e sabemos disso. Prejudicamos alguém. Vamos tentar reparar essa falta. Vamos tentar nos aproximar desse familiar, desse amigo, desse colega de trabalho e tentar reparar a falta. Se ele a princípio não aceitar, vamos buscar a prece. A prece como reconciliadora para nos aproximarmos e assim vencermos esse laço. Nelson Mandela, esse grande líder na África do Sul, foi preso por mais de 30 anos por perseguição política, enfim, por querer trazer a igualdade de raça na África do Sul, o apartheid, o famoso apartheid, que muitos de nós conhecemos ou já ouvimos falar. Mandela então sai da prisão e se candidata a presidente daquele país, com a ideia de buscar essa igualdade, principalmente para o povo negro, que era a maioria que lá vivia. Ele então, naquele processo de transição, organizando os gabinetes, quem ficaria com ele, quem trabalharia com ele, tem um fato interessante que queremos contar para vocês. Estavam numa sala a sua polícia secreta, os seus seguranças responsáveis. Logicamente que todos negros, que eram os companheiros que ele vinha trazendo já desde aquela época. Daqui a pouco bate a porta e se apresenta para o trabalho também os antigos seguranças, a antiga polícia protetora do presidente. Eram todos brancos, porque o presidente era branco. Se apresentando para o trabalho. E o chefe da nova polícia disse que não, que eles perseguiam eles, atacavam eles e que de jeito nenhum eles iriam então aceitá-los ali como companheiros. Quem vos mandou aqui? Perguntou o chefe deles. E respondeu o outro, foi o presidente Mandela. E ele sai então furioso em direção ao presidente para cobrar essa atitude de Mandela.
E Mandela era um homem muito sensato, muito verdadeiro em suas posições, e um homem de bem. Olhou para ele assim com muita calma. Meu amigo, vamos começar pelo perdão, porque realmente os ódios daquela época, daquelas ações, afastavam e criavam sentimentos negativos muito grandes. Vamos começar pelo perdão. Esquecendo, relevando, para que pudesse, a partir dali, então, a coisa ir se melhorando. Que com certeza um prejudica o outro, e aquela coisa vai, e aquele círculo que muitas vezes nós conhecemos. Então, começando com o perdão, já rompe, pelo menos busca romper os sentimentos negativos entre aqueles grupos. Outra também questão importante de conversarmos, de considerarmos, é o auto-perdão. Muitas vezes nós até perdoamos, mas o nosso orgulho não deixa que a gente se perdoe, se desculpe. A gente até pensa assim, eu já sou espírita há tantos anos, dirijo grupo de estudos, trabalho na casa espírita, sou atendente fraterno, até palestrante, eu não posso errar. Mas é engano nosso também, meus amigos. Nós também podemos errar e vamos errar, porque a condição espiritual ainda é pequena. Como dizia o nosso irmão Jasão de Camargo, nós somos classe C da hierarquia espiritual, classe média baixa, porque ainda estamos num processo de desenvolvimento. Então é muito natural também que nós cometamos erros. Então, buscar o perdão. Claro que não é aquele desculpismo. É buscarmos enxergar o que erramos e da proposta, então, de acertarmos, melhorarmos. Né? Por que Deus permite o erro? Para que a gente possa aprender com ele e não errar mais. Então, vamos também nos perdoar. Nosso irmão Jasão de Camargo, qual citamos agora, autor da obra Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes, orador espírita, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, um companheiro, né, muito dedicado, quase a sua vida inteira, à causa, ao movimento espírita. Ele coloca nessa obra, Educação dos Sentimentos, que o perdão ele causa aquele remorso, nós já sabemos, que abalam nosso sistema de equilíbrio psíquico, podendo causar muitas vezes até esquizofrenia. Então, realmente, meus amigos, temos que pegar e transformar o sentimento de culpa e sentimento de responsabilidade. Fazer o bem. Erramos sim, mas vamos corrigir. O Livro dos Espíritos nos diz que um exemplo positivo, que uma ação positiva, justamente anula a negativa. Então, se demos conta, não podemos voltar ao passado, mas podemos trabalhar em favor do bem, ajudando aqueles que precisam. Temos dois exemplos de dois apóstolos do Mestre Jesus: Simão Pedro e Judas. Judas, tendo se dado conta de que havia traído Jesus e o que aquilo havia resultado, pelo remorso, pelo sentimento de culpa, acabou se enforcando. Como sabemos, Simão Pedro, na última ceia, Jesus revela que seria traído por um deles, um dos companheiros. E após isso ter dito, Pedro percebeu que os outros irmãos, os outros apóstolos não deram muita bola para Jesus, quando Jesus fez essa revelação da traição. E ele indignado, mestre, mas como? Como que pode isso? Tu falares e ninguém? Pedro, disse o mestre, naquele olhar doce e profundo de Jesus. Pedro, a humanidade ainda é mais ingênua do que má. Você mesmo, antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. Não, mestre. Eu amo com todo o meu sentimento, todo o meu coração. Jamais farei isso. Passados aqueles momentos, então,
segue-se, né, a dispersão dos apóstolos, e Jesus convida o próprio Simão, Tiago e João para orarem com ele no Monte das Oliveiras. Aí foram. Nós conhecemos, né, a passagem, que Jesus então é preso, e os três ficam ali sem saber o que fazer. Fica então Tiago e avisar os outros companheiros, os outros apóstolos, João avisar a Maria e Maria de Madalena, e Pedro acompanharia de longe para saber onde é que Jesus seria preso. Quando chegou lá, no local, ele já foi identificado de cara como sendo seguidor de Jesus. Negou Jesus a primeira vez, mais adiante a segunda, mais a vez a terceira. Nós conhecemos bem essa história. Então, quando ele nega a terceira vez, ele escuta o gado cantar e lembra de Jesus. Mas nos narra Humberto de Campos, nessa passagem, né, que Pedro levou-se a essa situação, a angústia do momento, lembrou da esposa, da família, com medo de ser preso, de ser condenado, fraquejou. Mas ele já, depois que o galo canta, já cansado na madrugada do dia que amanhecia, vencido pela dor, pelo remorso, adormece. E Jesus, então, vem de encontro a ele, pelo desdobramento do corpo físico. Pedro, não te falei que a humanidade é mais ingênua do que má? Mas Pedro, a partir dali, se transformou daquele apóstolo que conhecemos nos evangelhos. Pegou o exemplo negativo, o erro, e transformou-se um dos maiores apóstolos de Jesus, como conhecemos também dos evangelhos. Então é isso, meus amigos. Devemos transformar o erro em acerto e fazer o bem. Porque ninguém está livre de errar pela imperfeição do humano. A imperfeição humana. Ninguém está sujeito. Então, quando errarmos, vamos buscar ajustar. Jesus recomenda para sermos misericordiosos com os defeitos do próximo. Entender o defeito, a dificuldade, o erro. Porque é muito interessante. O perdão não é só para aquele que foi ofendido. O perdão também serve para aquele que errou. Porque muitas vezes aquele irmão quer buscar o perdão. Ele quer ser desculpado pelo erro. Ele quer se aproximar, porque muitas vezes ele tem um sentimento de amor profundo por aquele que ele ofendeu. E nós também devemos oportunizar para que ele também se aproxime, se reconcilie conosco. Benefício também do perdão, da saúde, sabemos, né? Tem várias histórias, né, que poderíamos contar aqui sobre os benefícios do perdão. Quando perdoamos, enfim, aliviamos o nosso coração. E sabemos que hoje as doenças também estão vinculadas a essas mágoas e esses ressentimentos, como falamos. Pegamos uma obra também, citando mais uma vez a obra Educação dos Sentimentos, um item que o nosso irmão Jason, que fala sobre o perdão, nos diz: retire o perdão das coisas inacessíveis e muito elevadas. Muitas vezes a gente diz assim, que não é Jesus ou que não é Deus a perdoar, que não tem condições de perdoar. Mas se Jesus nos ensinou o perdão, é porque nós temos condições para isso, meus amigos. Temos um relato aqui bem interessante de uma irlandesa radicada nos Estados Unidos, uma senhora já hoje, uma enfermeira que cuidava muito na recuperação, né, dos drogados, aqueles adictos, enfim. E ela tinha uma filha e um neto. E essa filha acabou se envolvendo, né, com um viciado em crack. E ele, num ato de loucura, lá, de descontrole total, né, acabou matando a filha e o neto.
Claro que ela ficou muito triste, ficou muito sofrida, muito sofrimento, mas ela sempre quis entender o porquê que ele havia cometido aquele ato. O crime aconteceu no estado da Flórida e lá não é permitido que no caso, o apenado, o criminoso, possa ter contato físico, se aproximar da família daqueles do qual ele cometeu o crime. E ela começou a se corresponder por cartas, queria saber o porquê. Né? E ela colocou assim, em determinado momento, que ele não era um criminoso, que ele era uma pessoa que tinha tirado a vida de alguém. Vejam que alcance, meus amigos, que entendimento. E foram se aproximando, ele foi contando a história dele, que na sua infância e adolescência ele era abusado pelo pai, acabou se viciando no crack e cometido aquele ato, né, aqui relatado. Mas se aproximaram os dois, ficaram amigos e criaram uma ONG baseada na justiça reparativa, que tem entre suas propostas criar vínculos entre vítimas e ofensores, por meio de atos de compaixão. E ela então publicou um livro chamado Flores Selvagens, uma jornada restaurativa em busca da cura, justiça e da alegria, onde ela ali relata as cartas que eles trocavam então. E aí, em determinado momento, essa reportagem lemos mais ou menos uns 2 anos atrás, recebemos através de uma prima, que é jornalista do Rio de Janeiro, nos repassou inclusive o livro, né, e o artigo do O Globo, onde mostrava então a história dessa senhora. Eles, até aquele momento, já haviam ajudado a mais de 900 pessoas, que nós sabemos da dificuldade que é da aproximação de perdoar e de querer buscar perdão e de ser perdoado. Então, retiramos o perdão de coisas tão inacessíveis. Essa senhora conseguiu isso. Interessante essa história. E fala no outro também, fala um outro item, desculpe, que o nosso irmão Jason nos traz, que diz o seguinte: pense no outro com bondade. Se pensarmos no outro com bondade, com certeza, iremos entender, muitas vezes, trabalhar os sentimentos, como a tolerância, como a compreensão, como a paciência. É interessante que a tradução, a definição de tolerância é a disposição de admitir nos outros modos de pensar, agir e sentir diferentes dos nossos. Então, ter tolerância, começando com os familiares, começando indo nos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros da casa espírita também, que nós sabemos também que muitas vezes temos dificuldades em relacionamentos dentro da própria casa, e assim por diante, meus amigos. Buscar a compreensão, que é a capacidade de entender o significado de alguma coisa. Muitas vezes Deus permite que passamos situações difíceis, nos diz o Evangelho, para que a gente possa, em determinado momento, auxiliar aquele que passa por isso também. E a paciência, que é a virtude que faz suportar com resignação a maldade, a injúria, as importunações. Muitas vezes dizemos assim: perdi a paciência. Mas ninguém perde o que não tem, né, amigos? Então nós estamos desenvolvendo a paciência, assim como a compreensão, assim como a tolerância, a resignação, tantas virtudes que estamos aprendendo a desenvolver. E o terceiro item que nos fala é a prece. Fundamental também. Lembrando a questão 479 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta se a prece seria um meio eficaz para combater a obsessão, os Espíritos respondem que é um meio poderoso para isso, um meio poderoso para tudo. Então a prece faz com que a gente imagine a pessoa, se aproxime dela, envolva ela e peça perdão. E a meditação, nós vamos justamente refletir, de medir os nossos atos também nesse sentido, e também refletir. Buda nos diz que na prece conversamos com Deus, e na meditação nós escutamos Deus nos trazendo a resposta. Então é fundamental aquela prece profunda e diária, meus amigos. Na obra Momentos de Meditação na Lei do Amor,
através do nosso médium Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos traz um exercício que podemos usar para, então, aproximar, vencer essa situação que nos traz muitas vezes a mágoa, sentimento, enfim. Se fomos ofendidos ou se ofendemos. Nos diz ela o seguinte, que em lugar tranquilo de nossa residência, podemos iniciar fazendo uma breve prece e logo após manter um clima mental de serenidade. Imagine-se à margem de um lago de águas cristalinas ou outro paisagem que nos traga paz, emoldurado por um majestoso jardim. Próximo ao lago, uma árvore frondosa torna a paisagem ainda mais notável e acolhedora. Sinta-se nessa paisagem. Visualize aquela pessoa com quem você tem algum desafeto ou dificuldade de relacionamento. Alguém que você magoou ou que tenha magoado. Aproxime-se dela e tente tocá-la fraternalmente. Diga que não teve intenção de magoá-la. Peça perdão e perdoe por qualquer atitude que tenha desagradado. Perceba o rancor como uma algema, a qual agora você se liberta. E diz ela também, sinta-se leve em paz. Viver é a oportunidade de conquistar a si mesmo. Somos responsáveis pelos sentimentos e mágoas ou ressentimentos que vitalizamos em nosso mundo emocional. Repetindo a obra, Momentos de Meditação da Lei do Amor, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Encaminhando então, meus amigos, nossa conclusão de nossa conversa de hoje, vamos lembrar aquela passagem bem conhecida de todos nós, que também está no capítulo 10, da mulher adúltera. A mulher pega em adultério. Foi trazida então até Jesus. E aqueles companheiros sabemos que faziam aquilo para testar o mestre, porque ela recomendava o apedrejamento até a morte por adultério. Jesus estava ali, escrevendo de cabeça baixa, e dizem os historiadores cristãos que eram os defeitos daqueles que estavam ali se aproximando. Jesus levanta a cabeça, olha a situação e volta. Mais uma vez a indagação. Mestre, pegamos a mulher em adultério. A lei de Moisés prevê que ela seja apedrejada até a morte. Jesus novamente levanta a cabeça e responde. Daqueles de vocês que não têm pecados, que atire então a primeira pedra. Começa então a sair um por um. Primeiro os mais velhos, que já viveram mais tempo, e por sua vez com mais dificuldades também, assim por diante. E o próprio marido, que olhou para Jesus e seguiu. Então, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui. Não te condenar, não serei eu. Vá e não peques mais. Foi então que Jesus traz os ensinamentos importantes para nós, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, aquele que nunca errou, que não tem defeito, que faça então a acusação. Vai e não peques mais. Perdoar e dar uma nova chance. Mas a história aí não termina. Isso aconteceu em Jerusalém. E nos conta então, pelos caminhos de Jesus, da obra de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, Encontro de Reparação, que conta a continuação dessa história, que nos diz o seguinte, que após então o diálogo com Jesus, a mulher sai, mas não poderia ela mais voltar para sua casa, que seu pai não aceitaria de volta e nem o marido ia querer mais. Ela então procurou à noite Jesus na casa de amigos. E Jesus então a recebeu com carinho, dizendo a ela que há sempre um lugar do rebanho de amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. E disse também, onde quer que vás, eu estarei contigo. E a luz da verdade, no achote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então, recomendando, deixando entender que ela ali não teria condições mais de continuar vivendo. E ela então se retira,
a cidade de Tiro, uma cidade portuária, onde ela aloca lá uma pequena casa e ela fica então pregando o Evangelho de Jesus, acolhendo e atendendo a todos aqueles que ali passavam. Passou-se então 10 anos, né? E aparece lá um homem em situação muito difícil, moribundo. E como as pessoas daquela região sabiam que ela atendia a todos, levaram então para ela. Chegando lá, recebe então aquele irmão em dificuldade. Vou ler aqui o pequeno trecho desse diálogo, que ele é muito bonito, para que não perdamos nenhuma beleza desse momento. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós, conheceste para teres a certeza que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-lhe. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me de sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele, para que fugistes magoado? Salvou a minha mulher que adulterava contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu felicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a procurado em vão, por toda a parte, até que a doença me devorou o corpo. E aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio, aquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo, à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão, suavemente o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Então eu desfecho, meus amigos, essa história da mulher adúltera, lembrando o céu e o inferno, no capítulo 7, quando Kardec nos fala do arrependimento, da expiação e da reparação. Ele se arrependeu, estava expiando pela doença e teve a oportunidade da aproximação e da reparação. Lembrando Jesus, mais uma vez, na cruz, só a última frase: Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Jesus ali advogando em favor de todos nós, de nossos defeitos, de nossas dificuldades. Queremos agradecer a atenção de todos. Um abraço fraterno e até breve.